Joia, então vamos lá, olha. Antes de nós passarmos pelo texto, vamos ver o que a questão nos diz, nos pede. O escritor afirma que, no segundo estágio do desenvolvimento de leitura, as crianças nos Estados Unidos geralmente, e aí temos essas 5 opções. Então, gente, vamos para o texto aqui agora. Esse texto fala desse processo de desenvolvimento de leitura das crianças. Então, esse primeiro parágrafo fala desse primeiro período, né, desse primeiro estágio no processo da leitura. Então, diz que esse primeiro período começa no nascimento e vai até a idade de 6 ou 7 anos, e que nesse primeiro período, esse primeiro período inclui a habilidade de ver, a habilidade de ouvir, de lembrar palavras. Então isso é o que acontece nesse primeiro período. Nos próximos 2 parágrafos, nós temos o segundo período, ok? Então, no segundo período. Então, os 2 próximos parágrafos falam disso. Então, diz que nesse segundo período desse desenvolvimento de leitura, as crianças conseguem ler ali talvez 300 ou 400 palavras ao final já desse primeiro ano do segundo período. E aqui nesse próximo parágrafo diz que ao final desse segundo período, os estudantes eles já conseguem ler livros simples por conta própria, ok? Sem a ajuda de professores ou os pais, ok? Without help from teachers or parents. Próximo parágrafo fala sobre terceiro período, e daí fala que as crianças então aumentam o vocabulário, enfim, elas leem coisas diferentes, com propósitos diferentes. E por fim, diz aqui que they learn that reading, besides being something that one does at school, ou seja, ler mais do que algo que a gente só faz na escola, é também algo, né, que você pode fazer sozinho, por diversão. Então esse é o texto. Bom, então vamos à questão. O escritor afirma que no segundo período desse desenvolvimento de leitura, as crianças nos Estados Unidos, geralmente, opção A, não são capazes de ler mais de 300 palavras. Não, porque fala que elas conseguem ler ali, já no primeiro ano do segundo período, 300 ou 400 palavras, então essa não está correta. Letra B, são capazes de ler todos os tipos de frases. Então isso também não fala sobre o segundo período, não é o que se diz. Letra C, elas vão ser capazes de ler livros simples com a ajuda de professores e pais. Então o que a gente vê aqui é exatamente o contrário, né? Without, ou seja, sem a ajuda, e não com a ajuda. Então vamos descartar também a letra C, porque está incorreta. Letra D, serão capazes, ou seja, will be able, serão capazes de ler livros simples sem ajuda nenhuma. Exatamente o que fala nesses 2 parágrafos sobre esse segundo estágio, ok? Então está correto. E a letra E, vão ler por diferentes motivos, né? Então isso não fala no segundo período, fala sobre o terceiro período, que seria essa leitura com propósitos diferentes. Então a letra correta é a letra D.